Você que é aluno do 7º ano, vamos estar iniciando o 3º trimestre com a disciplina de arte. Vamos ter 4 videoaulas, vamos abordar sobre a música, sobre o teatro, vamos falar sobre a importância da arte na vida de cada um. Então vamos lá para a nossa primeira aula. Nosso mundo é repleto de imagens, sons, gestos, movimentos, palavras. Qual é a razão de tudo isso? Talvez tudo isso exista por causa da necessidade de diálogos, leituras de mundo, interpretações e criação de pensamentos. Cada cultura criou suas próprias formas de comunicação e expressão, assim como também desenvolveu o sentido e o significado das coisas. Costumam-se dizer que música é a linguagem dos sons. Há quem diga ainda que música é o som em organização poética, uma linguagem estética, um dos idiomas da arte. Você sabia que a música é uma forma de arte que também está em todos os lugares e culturas? Pois bem, na rua, por exemplo, você pode encontrar artistas fazendo performances sonoras. Quem já ouviu falar do artista gaúcho Mauro Brusa? Ele cria música em pleno passeio público. Ele inventou uma banda com vários instrumentos e improvisações. Acordeon, chocalhos, pratos, bumbos e apitos apresentam sons de uma banda. Quem ouve de longe pode até imaginar que uma banda com vários músicos está chegando, mas é uma pessoa só, o homem-banda. Podemos nos divertir com a reação das pessoas nas ruas ao deparar com o artista performático e seus instrumentos improvisados. A linguagem dos sons. Quando usamos a linguagem falada, oral ou escrita, podemos explicar algo, descrever um objeto ou uma ação, usar regras, argumentar sobre um ponto de vista, pedir algo, entusiasmar nossos amigos e até inventar arte ao fazer poemas. Podemos também cantar, recitar poemas, dramatizar textos de teatro. Há sempre muitas possibilidades no uso da linguagem dos sons. Uma delas é a experiência com a linguagem musical. Podemos perceber que as músicas que escutamos, cantamos ou tocamos ficam contidas em nós. Queremos escutá-las diversas vezes e compartilhá-las com as pessoas de quem gostamos. Na verdade, temos uma relação afetiva com os sons, ou seja, a linguagem musical ela dialoga com a gente e estabelece relações de sentimentos. Fazer e apreciar música é relacionar-se com um conjunto de sons que se comunicam com os nossos sentimentos, sensações e percepções. Vamos conhecer os parâmetros sonoros? O som é vibração que se propaga no ar por meio de ondas de pressão. São 4 os parâmetros físicos do som: altura, densidade, duração, intensidade e timbre. É importante saber que os parâmetros sonoros básicos são relativos. Quando dizemos que um som é forte, significa que ele é mais forte do que outros sons que em relação a eles são mais fracos. Vale lembrar ainda que mesmo que possamos medir com precisão as características de um som, há sempre um componente subjetivo na escuta. Em determinados casos, um som fraco ele pode parecer forte de acordo com as condições que influenciam nossa percepção e experiência sonora, sejam elas artísticas ou não. Vamos agora entender a altura de um som. A flauta ela produz um som mais agudo em comparação ao do tambor, som mais grave. O parâmetro de um som é relativo em comparação a outro. Anotem aí, a vibração conforme um som se propaga no ar, da fonte até as nossas orelhas, possui uma frequência. Se essa frequência for relativamente alta, o som será considerado agudo.
Se a frequência for relativamente baixa, o som será considerado grave. Na escrita musical tradicional, a altura ou a frequência dos sons é indicada pela posição das notas na partitura. Quanto mais elevada uma nota estiver, mais agudo será o som que ela representa, e vice-versa. Vamos falar agora sobre a duração. Todo som que ouvimos, ele pode durar mais ou menos tempo. Por exemplo, um som de um sino que ressoa na torre de uma igreja, em geral, dura mais tempo do que o som causado por um copo que cai no chão e quebra. O som do copo é considerado mais curto do que a do sino. Na escrita musical, a duração de um som é representada por figuras rítmicas ou valores de duração, tanto para os sons quanto para o silêncio correspondente. A intensidade de um som também é conhecida por volume sonoro. Quer dizer que um som intenso ou de grande intensidade também é chamado de fonte, volume alto. E ao contrário, um som de baixa intensidade é considerado um som fraco, volume baixo. O timbre é considerado a marca registrada de um som, o parâmetro que confere identidade a ele. É o timbre que nos permite reconhecer a fonte que produz o som, se é uma flauta, voz ou violão. Saibam que é o timbre da voz que nos possibilita reconhecer uma pessoa e o som de diferentes instrumentos. Mesmo sem ver, conseguimos reconhecer o som do piano, do violão, da flauta ou do violino ao ouvirmos uma música, por exemplo. É pelo timbre da voz que reconhecemos uma pessoa que nos chama sem vê-la, bem como identificamos durante a audição de uma música o som de diferentes instrumentos musicais e reconhecemos intérpretes sem prévia identificação. Você sabia que ao experimentar nosso corpo como um instrumento musical, podemos explorar saberes sobre o som, a percussão e a música? A palma concha, a palma estrela, a palma parabéns e a palma dedo são exemplos de percussão corporal. O som e o tempo. O som expande-se no ambiente, caminha pelo ar em cada lugar, ele espalha-se de um modo diferente. Nossas orelhas são sensíveis ao som em determinadas frequências. Vivemos em um mundo sonoro e foi esse ambiente que possibilitou a criação da música, que é a combinação dos sons. Inicialmente eram os sons da natureza. Depois fomos criando instrumentos musicais, aprendendo a cantar e com isso nasceu a música. O som e o tempo. Criar música é compor com sons. Fique ligado, esse é o tema da nossa próxima aula.